Princípio número 3. Liberte o poder de estabelecer objetivos. Temos que transformar nossas metas em objetivos, levando em conta o tempo e espaço. As palavras-chave são quanto e para quando. Eu quero uma casa grande. O que é grande? Bem, para alguns é 1.000 metros quadrados. Para Bill Gates é 10.600 metros quadrados. Uma grande diferença na definição de grande. Para quando você quer? 3 de junho de 1900 ou 2017? 5 de janeiro de 2010? Seja bem específico, talvez não aconteça na data exata, mas o seu cérebro faz o cálculo do que precisa ser feito para que você consiga alcançar em tal período. Em vez de dizer que você quer um aumento de salário, diga, eu vou chegar a 200 mil até às 17 horas de 31 de dezembro. Quero passar mais tempo com meu marido. Vou viajar por 3 finais de semana e tirar 2 semanas de férias com meu marido. Até às 17 horas de 30 de dezembro. Seja específico e assim o cérebro saberá o que fazer. Quero passar mais tempo com minha esposa. Farei 12 semanas de dança de salão com ela, de 21 de setembro a 21 de dezembro. Assim que especificamos, seu cérebro começa a calcular e a agir. Ao ligar para uma agência de viagens, o que perguntam? Para onde quer ir e quando quer ir? Até resolver isso, você está travado. O cérebro é igual, da mesma forma. Se você quer perder peso e entrar em forma, diga algo assim, eu vou pesar 86 quilos até uma certa data. Como disse, menos de 10% dos americanos fazem isso. E sabem, 10% dos americanos são donos de 90% dos Estados Unidos. E são as mesmas pessoas, pois têm uma noção clara do que querem. A seguir, imagens. Sabemos hoje que o seu corpo não distingue um evento real de um imaginário. Se fecharem os olhos e se imaginarem no topo do arranha-céu mais alto do mundo, começarão a ter frio na barriga, suor nas mãos. Seu corpo pensa que está lá, apesar de não estar. Isso pode ser vantajoso para criar o sucesso. Usando o poder da visualização, um exemplo, num time colegial de basquete, 1/3 do time não treinou arremessos de falta por 30 dias. Então, o outro terço treinou diariamente de 30 minutos a 1 hora, arremessando por 30 dias. O terceiro grupo fechava os olhos e visualizava os arremessos, sem tocar na bola, por 30 dias. O primeiro grupo não apresentou melhoras. O segundo, tendo treinado por 30 dias, melhorou 24%. E o terceiro grupo, que só imaginou, melhorou 23%. Quando foi à quadra arremessar, o que houve? Deveria haver em um quarto grupo que treinasse e visualizasse? Provavelmente chegaria a 30% ou 40%. Isso nos diz que a visualização nos objetivos completos, vendo sempre o êxito, faz o corpo responder e se ajustar para criar o resultado. Pessoas muito bem-sucedidas são chamadas de visionárias. Isso porque elas fecham os olhos e veem o futuro. Você cria o seu futuro quando você o vê em sua mente. Recomendo que façam isso diariamente, ao menos 2 vezes por dia. Uma de manhã ao acordar e uma antes de dormir. A NASA fez astronautas usarem óculos de lentes côncavas para verem tudo de ponta cabeça. Imagine negociar com alguém no teto com tudo invertido. Os óculos não tinham visão periférica e foram usados por 30 dias, por 24 horas por dia. Testavam se haveria náusea, hostilidade, insônia e como lidariam com a desorientação no espaço sideral. Mas não previram que após 25 a 30 dias os astronautas invertiriam a imagem novamente. Ainda enxergam de ponta cabeça, mas criaram novas vias neurais. Um psicólogo chamou isso de princípio de 30 dias. O princípio afirma que, se você quer mudar o seu comportamento, um hábito, o que seja, você tem de fazê-lo por 30 dias seguidos, ininterruptos. Em outro teste, metade dos astronautas tirava os óculos no 15º dia pelo dia todo e depois recolocavam-no. Levaram mais de 25 a 30 dias para reverterem a imagem. É preciso repetição contínua diária. Por isso que a maioria dos planos de ano novo falham. Programas de mudança empresarial, programas educacionais falham, pois não há 30 dias seguidos. E é por isso que o treinamento básico dos fuzileiros funciona,
Porque você fica detido por 6 semanas sob intensa supervisão. Você fica num lugar isolado durante todo esse período. Para visualizar seus objetivos completados, é necessário um mínimo de 30 dias. Faz sentido? Ótimo. Vejamos. Vou pular essa parte e mostrar isso rapidamente. A visão se torna realidade por causa de duas coisas que ocorrem dentro do cérebro. A visão do que se quer e a realidade não são iguais. Queremos criar isso propositalmente. É o que os anúncios fazem. Imagine-se num carro novo, como o cara do Lexus ao voltar do seu antigo carro. O possível não é igual à realidade. Isso cria uma tensão estrutural na cabeça. O que chamamos de motivação, que diz eu quero isso ou aquilo. Até aquele momento não havia motivação. As mulheres já visitaram amigas com cozinhas novas e depois voltaram para suas cozinhas antigas. Ela tem uma mesa de granito, os utensílios, tudo é bonito. Sua cozinha era ótima até aquele momento. Fazemos isso de propósito ao cérebro para motivá-lo. Então, visualize o que você quer e mantenha isso na mente diariamente por 10 minutos. Uma vez ao acordar e uma vez à noite. Com 10 objetivos, coloque-os em série em seu cartão, leia-os, feche os olhos, visualize como já completos. O carro que quero, o programa em Singapura. Aí vou para o próximo, até ter lido todos. O que acontece é uma mudança perceptiva. Você passa a ver coisas no ambiente que antes não via e que podem lhe ajudar. A sua criatividade se expande. Você passa a perceber o que você quer. Você acorda no meio da noite ou no chuveiro pensando, é assim que posso conseguir. Infelizmente, a maioria não tem tais ideias, porque não estão mantendo a visão. A terceira coisa que acontece é um aumento na motivação. Você começa a fazer coisas espontâneas. Você desperta e entra em ação, faz serviços voluntários. Às vezes pensam, eu não sou assim, mas você acaba fazendo, pois visualizou. Isso cria a ação necessária para que o resultado ocorra. Vou mostrar como a mudança de percepção acontece. É incrível e mágico. Leiam em voz alta esta frase. 1, 2, 3. Arquivos concluídos são o resultado de anos de estudo científico combinados à experiência de muitos anos. Vou expor isso novamente e em 10 segundos, contem quantas vezes a letra F aparece na frase em inglês. Ok? Ao fazer isso, não respondam em voz alta. Está bem? Vamos lá. Ok? Levantem as mãos, aqueles que contaram 3 letras F. Levantem a mão. Cerca de metade da plateia. Quantos contaram 4 Fs? Quantos contaram 5 Fs? Umas 7 talvez. Quantos contaram 6? Ok. Alguém contou 7 letras F? Certo. Todos olhamos para a mesma frase. Concordam? Muito bem. Alguns viram 3 Fs, outros 4. 5 e 6. Vejamos qual é a realidade objetiva dali. A 3F, que a maioria viu, certo? A 3 mais a 6F na frase. Acham que Bill Gates, Michael Dell, Steven Spielberg e George Lucas veem mais F do que nós? Sim, são recursos, possibilidades, opções, pessoas que investem, que podem dar um bom abraço. Quando se visualiza o que quer, seu filtro de percepção é aberto, captando mais informação. Ninguém sabe o que sente no pé direito, mas assim que digo, todos sentem, o sistema reticular do cérebro estava ignorando isso. Você ignora recursos e soluções para problemas o dia inteiro. Isso ocorre porque não tem uma imagem na mente de que irá resolvê-los. Você entende? Ao fazer isso, o sistema reticular de ativação se abre e recebe mais recursos. Só se vê o bastante para igualar-se à visão. Se acha que ganhará 100 mil num ano, verá o bastante para ganhar isso. Se forem 300 mil, verá o bastante para tal. Sua percepção é controlada pelas crenças e objetivos. Você entende? É fundamental mudarmos tudo isso.
Vou mostrar mais alguns princípios, bem rápido. Como se fosse uma aula sobre 500 anos de história europeia, como uma última palestra da faculdade. Quero que vejam o modelo como um todo. Temos a visão 100% de responsabilidade. Temos objetivos. Torna-se mensurável. Visualizamos os objetivos diariamente. Vou demonstrar a próxima etapa, usando algo que tenho aqui. Deixe-me achar. Aqui está. Tenho meu livro aqui. Chama-se Os Princípios do Sucesso. Usei uma nota de $100 como marcadora do livro. É dinheiro de verdade. Vou dar isso para alguém da plateia. Vou fazer isso para ilustrar o próximo princípio. Quem gostaria de ganhar? Ok, tudo bem. Marianne, bom trabalho. O que 5 pessoas aqui fizeram? Que ninguém mais fez? Levantaram-se e agiram. O próximo princípio é agir. Ao visualizar seus objetivos, o seu GPS é ligado. Você cria mapas chamados ações inspiradas. Terá inspirações para agir. Você tem que agir. Às vezes ninguém da plateia levanta. Eu pergunto, quantos acham que deviam se levantar? Metade concorda. Eu digo, o que os impediu? Talvez digam, eu não queria parecer tão necessitado, não queria fazer errado e parecer um bobo. Não queria chegar em segundo lugar, achei que fosse mentira. Todas as desculpas possíveis, as mesmas que usam na vida para não agir. Você precisa agir, mas há um problema ou um desafio. Nem toda ação funciona. Voltemos a E mais R igual a R. Temos que testar. Sabemos que nem toda ação funcionará, mas você tem que tentar. Então é preciso avaliar. Funcionou? E chegamos então ao próximo princípio, que é responda ao feedback. Digamos que eu fosse casado com... Como é que é o seu nome mesmo? Valéria, né? Isso, Valéria. Digamos que nós fôssemos casados. Eu a perguntaria toda semana, numa escala de 1 a 10, que nota você dá ao nosso relacionamento? Sempre que for menos que 10, a outra pergunta, o que é preciso para chegar a 10? Nós negociamos. Se eu fosse o vendedor e você fosse a cliente, perguntaria, que nota dá para o nosso produto? Ou para o serviço, ou para a entrega? Se fosse menos que 10, vem outra pergunta, o que é preciso para chegar a 10? Dessa forma, eu obtenho um feedback para poder melhorar. Você sabe por que a maioria não pergunta isso? Porque tem medo da resposta que vão receber. Quero que entendam isso. Todas as pessoas nas suas vidas, se sou casado com Valéria, a mãe dela sabe, a irmã dela sabe, as mulheres da loja que frequenta sabem, no cabeleireiro, enfim, se ela não está feliz comigo, eu sou o único que não sabe. Eu sou o único que pode consertar. Não é um absurdo? Pedir um feedback é algo fundamental. Perguntar é um princípio fundamental. Se eu quero mais, tenho que perguntar. Participe, me apoie, seja o meu mentor, meu treinador. A maioria não pede pelo que quer, pois há o medo da rejeição. Falemos de rejeição. Se eu convidasse a Valéria para jantar comigo e ela recusar, a maioria zombaria de mim por ter sido rejeitado na TV. Oh, meu Deus, ele foi rejeitado. Mas alguém jantou comigo antes de convidar Valéria? Não? E depois que eu convidei-a? Não? Minha vida realmente piorou? Não. Permaneceu a mesma. Se eu me candidatar a Harvard e não passar, não estava lá antes e não estou lá depois. E como meu amigo reparou, você passou a vida sem estar em Harvard. Sabe como lidar com isso? Não é tão difícil. É preciso querer perguntar, rejeitar a rejeição. E depois, em resposta ao feedback, você tem que perseverar. Você nunca, jamais desiste. 144 editoras recusaram histórias para aquecer o coração. Nós não desistimos. Meu amigo queria ser quiroprático na Califórnia. E ele foi à associação e disse, me ajudem a abrir meu consultório? Recusaram, disseram que havia médicos demais. Vá a outro lugar, pois há um para cada 8 pessoas aqui. Ele os ignorou. O que pensam dele não é da conta dele. Ele foi de porta em porta por 6 meses.
Bateu em 12.500 portas, falou com 6.500 pessoas e fez 4 perguntas. Qual nome devo dar ao consultório e onde na cidade ele deve ficar? Qual o melhor horário para que eu possa atender? E em qual jornal eu devo pôr os anúncios? No coquetel de inauguração, quer ser convidado? 6 meses depois, ele abriu o consultório. No primeiro mês, esse rapaz de 20 e poucos anos ganhou $72.500 líquidos, chegando a mais de 1 milhão naquele ano. O que o diferencia das outras pessoas? Ele fez perguntas a várias pessoas. Gostaria de vir? Quer se envolver? Numa dessas palestras, um homem me disse: eu frequento uma igreja há 15 anos. E agora, você me conta sobre esse rapaz. Ele bateu na minha porta e eu falei com ele. Passei 5 anos sem ir em um quiroprático, mas sofri um acidente no trabalho. Ainda tinha o cartão dele no mural da cozinha. Marquei uma consulta com ele porque eu o conhecia. Fazemos negócios com quem conhecemos. Nunca, jamais desistam. Jamais pensem em desistir.